Né? Eu quero falar aqui sobre uma notícia que está correndo, tá? Tá correndo aí pela internet, né? Que eles gostam de fazer isso aí. Recorde, né? Recorde de mortes por coronavírus. O Brasil registra recorde de mortes por coronavírus, né? Eles sempre falam esses números aí na grande mídia. E aí tá, né? Hoje de manhã, quem entrou na internet viu o noticiário falando recorde de mortes. Então vamos lá. Vamos desmontar novamente aqui. Vamos ver a verdade dos fatos. Brasil registra 1.349 mortes por coronavírus e bate novo recorde diário. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira seu mais recente balanço com as atualizações de casos e mortes por complicações do coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil, né? Então, os principais dados são os seguintes: 32.548 mortes, né? Só que foram 1.349 registros de morte, incluídos em 24 horas. Ou seja, isso não quer dizer, e não tem nem como a gente processar esses sites por isso, porque eles vão dizer, mas nós não falamos isso. Né? Isso não quer dizer, o que muita gente, quando lê essa notícia, acaba ficando enganado, porque, de fato, do jeito que ela está construída, ela não está explicando bem. Isso não quer dizer que morreram, nas últimas 24 horas, 1.349 pessoas. Não é isso que a notícia quer dizer. Apesar dela poder te levar a essa interpretação, tá? Porque ela está redigida exatamente para você pensar que, caramba, morreram 1.349 pessoas em um dia de coronavírus. Não é isso. Na verdade, acontece o seguinte: o balanço da quarta-feira do Ministério da Saúde registrou 408 mortes que aconteceram nos últimos 3 dias. Ou seja, desses 1.349 registros de mortes, né, que foram aí registrados nas últimas 24 horas, desses 1.349, 408 foram mortes que ocorreram nos últimos 3 dias. O resto, né, aqueles quase 900, né, um pouquinho mais talvez, ocorreram antes desse período. Tá? Então, desses 1.349, na verdade, o que a gente tem? 408 nos últimos 3 dias e o resto aconteceram antes desse período. Ou seja, foram mortes que aconteceram antes dos últimos 3 dias, só que foram contabilizadas agora. Então, cuidado, tá? Cuidado com esse tipo de clickbait, cuidado com esse tipo de notícia, porque ela quer gerar pânico. Tá? Você pensa que morreram 1.300 e pouco. Na verdade, se a gente pegar o número diário de mortes, o último dado que eu vi, já tem alguns dias, eu não vi o registro diário de morte dos últimos 3, 4 dias, mas na semana passada ele estava caindo, o número diário, né, de pessoas que morreram de coronavírus estava caindo no Brasil. Então, cuidado com isso, porque você pode achar que o negócio está piorando. Não, na verdade, ele está atualizando um dado anterior. Tá? E outro dado importante, que nunca tem uma relevância grande, principalmente quando você vê lá no Jornal Nacional, é o seguinte, né? O número de pacientes recuperados. Né? Sabe quantas pessoas estão recuperadas? Dos 584 mil casos confirmados, 238 mil, mais de 238 mil, já estão recuperados. 40% dos casos confirmados já pegaram o vírus, já superaram, já passaram pelo vírus, né, e já estão curados. Então, esse é um dado muito importante, que tem que ser dito, e não está sendo falado, não tem a devida relevância os pacientes recuperados. Tá? Bem, então só para deixar aqui claro, porque, né, fica aí correndo, né, recorde de número de mortes, né, é recorde de registros atualizados, mas não quer dizer que morreu esse pessoal todo nas últimas 24 horas. Então, tá aí esclarecimento para você não entrar em pânico quando lê esse tipo de notícia, né? Nosso público é muito bem informado, né? Vocês já nos acompanham. Por isso que é importante a galera fazer um corte, alguma coisa assim, pegar esse trechinho dessa explicação do Max e distribuir, né? Para quê? Para que mais pessoas possam entender o que está acontecendo. Exatamente. Porque assim, é muito fácil você pegar um monte de número maluco, joga aí joga ao Léo
E você começa então a assustar as pessoas, né? Manipular números, colocando eles dentro de uma narrativa é relativamente simples. Agora, você ter o significado, explicar o que está acontecendo, aí já é um pouco mais complicado. Por isso que a informação é tão importante assim, exatamente por isso que a Globo, o pessoal aí da grande mídia, o Congresso, toda essa galera sempre faz aquele lobbyzinho bacana, né? Sempre tenta, né? São os mercadores do caos, né? Dá grana, dá muita audiência. Dá né? muito dinheiro, malandragem. Só um dado, Max, um dado que não tá aí, é o seguinte, de ontem para hoje, né, eu tenho acompanhado diariamente, né, a progressão aqui pelo site covid.saude.gov.br, né? Embora ele dê uns dados ali que você tem que saber interpretar, né? De ontem para hoje houve um crescimento do número de casos em acompanhamento, né? E também um crescimento do número de casos de recuperados, tá? De ontem para hoje foi a primeira vez que eu consegui visualizar, que eu consegui ver, que houve um aumento maior dos casos de recuperados do que aumento dos casos em acompanhamento. Os casos recuperados foram de 223 mil, mais ou menos, né? Pouco mais de 223 mil para um pouco mais de 238 mil. Uma diferença aí de 15 mil, né? E os casos em acompanhamento foram de algo em torno de 300 mil para 312 mil, ou seja, uma diferença de 12 mil, né? Então, cresceram 15 mil os dados, os recuperados, e 12 mil os casos em acompanhamento, né? Então, foi a primeira vez que eu vi essa movimentação, né? A primeira vez que eu vi, que eu pude identificar. Ele não dá, o Ministério da Saúde, infelizmente, não dá esse dado, você tem que tirar, né, na continha mesmo, né? Sim. Tem que ficar ali prestando atenção, como eu estou fazendo isso todo santo dia, eu estou acompanhando, ele atualiza os dados do dia, no final do dia, né, lá por volta das 8 horas da noite, eu estou sempre ali fazendo essa percepção, aí sim, eu dou um refresh na página e estou contando no lápis mesmo, né? Perfeito, Ítalo. Isso aí só mostra uma coisa, que o ciclo do vírus está chegando no seu final. Sim. Né? O ciclo pandêmico dele já está... Quando o número de infectados, né, é menor que o número de pessoas que estão se recuperando... É porque você já está num declínio... É uma matemática aqui. É. Você está no declínio do ciclo do vírus, né? O que é uma ótima notícia, né? O vírus, é claro, ele não é tudo isso que a grande mídia internacional tá pintando dele, até porque se ele fosse, a gente tá ferrado, né? Graças a Deus, né? Cada imbecilidade que fizeram para tentar conter o vírus, né, teria, na verdade, piorado muito mais a situação. 1 milhão de mortes! 1 milhão de mortes! Pois é. Né? Todos para a montanha! 1 milhão de mortes! Pois é.